Bom, vamos falar então um pouquinho aqui da indústria da beleza, né? Acho que uma das mais desafiadoras de se trabalhar na atualidade, com esse tanto de novidade que chega, é marca nativa digital, é produto novo que chega de fora. Acho que é um grande desafio trabalhar on e offline, né? Eu acho que tanto num contexto global quanto num contexto local, porque a gente sabe que muita coisa vem para ser abrasilizada, mas tem muita coisa que a gente também leva para lá, né? Então, temos 3 experts aqui no assunto que manjam muito, então vamos começar aqui essa conversa. Eu vou começar com o Luiz aqui. Luizinho, que é um grande parceiro, tem uma baita de uma experiência, né? O rei do skincare, né, meu amigo? Eu amo. Queria que você falasse um pouquinho, né, do papel estratégico dos diferentes canais online e offline, quando a gente está falando de fato de uma campanha que envolve, né, a questão de beleza, né? Acho que a gente tem desafios hoje também, né? A camada de complexidade do trabalho ela só vem aumentando, né? Porque a gente passa por questões aí do mito da beleza, de um monte de coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, Lu, de como que rolam essas adaptações, de como, de fato, trabalhar de uma forma que seja interessante, tanto o que vem de lá para cá, quanto levar daqui para lá. Boa. Gente, primeiro, bom dia aí para todo mundo. Boa tarde, né, porque já são quase meio-dia. Pois eu acho assim, quando... pelo menos na vivência que eu tive, eu imagino que quando a gente fala de trazer marcas de fora para cá, né, marcas globais, quando elas entram no Brasil tentando se comunicar com o público brasileiro, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é meio clichê falar sobre diversidade no Brasil, né? A gente sabe, mas é uma verdade. A gente tem muitos sotaques, né, no Brasil, desde de tipos de corpos, cabelos, peles e jeitos, gírias. Então, assim, é muito difícil para uma marca global que entra, às vezes, entender, né, toda essa diversidade do Brasil. Então, acho que antes da gente falar sobre o papel de canais, eu acho que a gente também tem que entender assim, qual é o olhar da marca sobre a beleza que ela quer imprimir e sobre a beleza que ela quer falar. Porque os recortes vão ser infinitos, né? Então, eu acho que a marca primeiro tem que entender assim, cara, eu quero falar sobre esse recorte da beleza ou sobre esse recorte do Brasil, porque são muitos Brasis, né? E da mesma forma, eu acho, quando é uma marca daqui que vai para fora, eu acho que ela também tem que entender qual é o Brasil que ela quer levar para fora. Porque senão, para a gente cair em certos, alguns estereótipos, é muito fácil, né? Então, na comunicação, seja off ou on. Agora, sobre o papel de canal especificamente, eu acho que quando você entende qual que é o Brasil que você quer imprimir ou qual o recorte de beleza que você quer dar para a sua marca, aí eu acho que o papel dos canais sempre eles vão ser, obviamente, complementares, né? Sejam on e off. Eu acho que hoje o digital ele traz uma riqueza muito interessante que é sobre a possibilidade das marcas de beleza estarem sendo comunicadas pelas pessoas. Como, de fato, as pessoas usam aquelas marcas, aqueles produtos. Porque, assim, é a mesma coisa de eu pegar um hidratante labial, por exemplo, e usar ele na olheira, sabe? Assim, para hidratar a região da olheira. Às vezes, a marca não pensou nisso, mas alguém no digital deu essa dica e, de repente, está todo mundo usando um hidratante labial para olheira, né? Então, assim, e é a mesma coisa como o off, assim, as pessoas falam muito, o offline é muito awareness. Talvez sim, mas ou talvez não. Se você pega, a gente estava falando agora de regionalização, né? Se a gente pegar, por exemplo, out of home, eventos locais, quantas marcas de beleza conseguem entrar em certas sazonalidades, né? Tipo, entende as sazonalidades daquelas regiões e conseguem entrar de um jeito estratégico. Então, eu acho que assim a complementariedade nesse caso é fundamental. Mas, de novo, eu acho que antes de pensar no papel do canal, acho que as marcas têm que ter certeza qual é o recorte do Brasil que elas querem retratar com sua marca e qual é a beleza também que elas querem, qual é a beleza que elas estão falando sobre, sabe? Perfeito, muito bom. Eu vou pegar o seu gancho para pular para a Carol agora, que representa a Olly, que, aliás, fazem um trabalho muito bacana, parabéns, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Pensando em tudo isso que o Lu falou, né, pegando como gancho, vocês estão o tempo todo pensando em inovação, né? Em como trazer de fato para essa identidade brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que vocês pensam na hora de desenvolver campanha para capturar de fato a atenção, para entrar nesse lifestyle, porque é fantástico tudo que vocês criaram. Conta um pouquinho para a gente. Legal.
Bom, boa tarde, gente. Eu acho que tem muito do que o Luiz falou, e até que eu ouvi no palco anterior, que eu acho que a Oli, a gente não pensa numa caricatura do Brasil. Então, assim, não é, vamos vender o Brasil para fora. Eu acho que a Oli nasceu desse jeito brasileiro de ser, né? É uma empresa fundada por brasileiros. Tudo que a gente faz é interno, então, desde a agência, curadoria de influ, tudo, até fiquei interessada aqui em terceirizar algumas coisas, mas por quê? Porque a gente quer esse olhar brasileiro na construção das coisas. Então, o que a gente quer transmitir não é o Brasil, a natureza, caricato ou uma região específica. É o jeito brasileiro de ser, né? Eu acho que é essa questão muito da inovação, de estar sempre pensando em como fazer diferente. O brasileiro cria, ele se comunica de forma diferente, né? Ele é criativo, ele é espontâneo, ele é leve. Então, até quando a gente pensa em beleza, eu acho que o mercado de beleza ele via muito as coisas como uma forma separada, né? Você tem as marcas científicas, que são sérias, que são eficazes, e você tem as marcas que são mais simples e falam básico e entregam básico. E a gente não, a gente quer trazer o melhor possível, a melhor fórmula, tudo, só que de uma forma simples. Porque a gente sabe que a gente vai demonstrar isso através do brasileiro, do influenciador, das experiências que a gente cria. E aí, sim, a gente sempre tenta trazer, né, essa questão da autenticidade. E eu acho que é uma coisa muito importante no dia a dia com o time, né, de pensar sempre como é que a gente pode fazer isso diferente, como é que isso conecta, sair um pouco daquela fórmula que vem muito das marcas internacionais. Eu fui de multinacional há muito tempo. E é um desafio com o time sempre. Não, é isso que funciona, tem que fazer assim. Não, quem disse? Vamos tentar isso aqui, a gente vai ver como é que funciona. E aí, se funcionar, a gente escala e a gente ajusta. E ter os brasileiros construindo a comunicação, o time, né? Você vê como vem inovação toda hora, desde do conteúdo que alguém vê e vamos tentar fazer isso, e parece uma maluquice, mas o brasileiro é isso, né? É o que você falou, ele pega o produto, ele usa de um jeito diferente, e você vai falar que não pode? Não, acho que é isso que a gente quer mostrar lá fora, né? Que você pode ter esse lado da beleza brasileira, né? Que é uma beleza exigente, né? O brasileiro ele usa vários passos no cabelo, no rosto ele já usa proteção solar, né? Muito mais do que outros países, acho que vai evoluir mais ainda. Então tem essa sofisticação da exigência, mas com a simplicidade de comunicar. Então a gente sempre tenta trazer isso, e se vocês forem ver, a comunicação não é caricata, né? Então, assim, é a cor, mas a cor ela é chique. A gente tem desde comunicações que são mais aspiracionais, como a Marina Rui Barbosa, até eventos que a gente faz com o público, e o que a gente está transmitindo é essa alegria e a facilidade de usar produtos e se cuidar. Então, eu acho que é muito mais isso do que o que as marcas que já foram para fora fizeram, sabe? Perfeito, muito legal. E acho que agora, para a gente fechar esse primeiro ciclo, vou passar para a Catarina, porque a gente fala muito dos desafios de conteúdo, mas pouco se fala, às vezes, dos desafios de mídia, né? Que eu acho que está cada dia mais desafiador, né? Com uma quantidade infinita de canais, de formatos, enfim, para se trabalhar. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Assim, quais são as estratégias de mídia mais eficazes, de fato, para que a gente consiga transmitir, né, a autenticidade do que as marcas estão gerando, de fato, pensando no consumidor brasileiro? Perfeito. Boa tarde. Eu acho que o principal é a gente agregar alcance, que é o principal KPI de mídia sempre, com relevância, que aí é onde entra o influenciador. Como que a gente consegue fazer com que as duas coisas andem juntas para a gente fazer essa tradução? E quando a gente fala de alcance, eu não estou falando necessariamente dos canais tradicionais ou da forma tradicional, mas também trazendo um influenciador para isso. Como que eu trabalho? É necessariamente um influenciador macro, gigantesco, que vai me trazer 2, 3, ou me trazer tudo o que eu preciso? Não, vai ser o micro e o nano que vão conseguir me agregar também nesse alcance e principalmente nessa relevância, trazendo a diversidade do Brasil. Então, eu vou ter, como também foi falado no painel anterior, né, regionalização através desses influencers, seja do Sul, seja do Nordeste, seja do Sudeste, seja do Norte. Então, eu acho que tem esse grande casamento. E uma outra questão também muito importante de relevância é quando a gente tem a tradução cultural de uma marca global. Né, que eu trabalho, sim, com uma marca global, eu tenho o engessamento todo de assets criativos que vem muito em cima de um científico, é quadrado, é produteiro. Como que eu faço isso conversar com o público brasileiro que hoje está, assim, recebendo? Mantém ainda essa comunicação das marcas globais, mas tem cada vez mais marcas brasileiras falando mais ainda a língua deles, falando sobre a criação de um produto para a pele deles, para a necessidade deles. Então, eu acho que esse casamento de olhar para os diversos canais e parar de também necessariamente olhar só para quando a gente fala de rede social, para o tradicional
Pensando aqui em TikTok e Instagram. Olhar para um Pinterest, que não necessariamente seja o primeiro canal, agrega demais por experiência, traz um super resultado, não é necessariamente olhado e faz sentido. Olhando para a jornada do usuário, Exato, né? Principalmente para beleza. Perfeito. Acho que esse gancho é muito legal. E aí eu queria agora abrir para vocês três, né? Acho que a gente falou um pouquinho, acho que ficou muito claro nessa questão de como a marca quer de fato ser vista e quer entrar. E a gente acompanha, né? Não à toa aí tem marcas que a gente não aguenta mais ver UGC ali sendo criado, né? Persegue todo mundo o tempo todo. Mas como que vocês enxergam, né? O papel de fato dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, nessa responsabilidade que vocês como marcas aí, né, quem está por trás das marcas de beleza tem também de traduzir essa questão da diversidade, da acessibilidade, enfim, de conversar com todo mundo. Como que vocês têm enxergado, construindo? Acho que a Catarina trouxe um pouquinho aqui falando sobre a ótica de mídia, né? E é muito legal escutar isso, entender o quanto que o influenciador também, como asset de mídia, ele é muito importante para humanizar esse lugar, né? Para conversar, para ser menos intrusivo, menos, né, uma coisa ali mais nativa de fato, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Posso falar? Eu acho que influenciador para a Oli é um pilar central. E eu acho que a grande diferença é que a gente não usa o influenciador para comunicar a marca do nosso jeito, né? Então, para a gente, o influenciador ele é a pessoa que conecta com a base dele e ele tem a forma autêntica de falar do produto, a necessidade. Então, quando a gente conversa com eles, a gente sempre tenta buscar realmente como que você acha que esse produto resolve alguma coisa, como que você comunicaria ele. A gente constrói muito junto, né? E a gente tenta também ter diferentes perfis. Então, porque não adianta você ter... E assim, a gente vê muito, né, as grandes influenciadoras, as macros, mas é muito difícil, né, elas terem uma influência grande nas pessoas. A gente se conecta mesmo com os influenciadores que a gente segue, que são mais próximos. Então, buscar esse influenciador que tem uma base realmente que é conectada com ele e tentar construir uma comunicação que faça sentido para a marca. Então, a gente constrói muito assim, trazendo muito assim a visão de consumidor, a visão da diferenciação do produto, muito mais do que o que é a marca, quero que você transmita como a marca. E a gente traz muito isso para ele conseguir entender de que forma aquilo se encaixa com a base e como aquilo pode ser relevante para o público dele. E aí tem um desafio, obviamente, de expandir regionalmente, que é sempre você encontrar as pessoas, porque é muito fácil falar, isso aqui é regional, mas ele realmente conversa? Porque a gente não quer que seja regional por ser regional. A gente quer encontrar pessoas que sejam relevantes para aquela região, que consigam transmitir atributos da marca, do produto mesmo, sabe? Encaixar aquilo em algo relevante naquela região, né? A gente não quer só falar, check, fizemos agora a gente fez Nordeste, fez Sul, fez tal. Então, eu acho que eles são realmente os porta-vozes da marca. E a gente tem que deixar eles falarem na linguagem deles, né? Super, e inclusive parabéns, tá? Amo, fui super impactado pela Oli, compro tudo só por conta dos influenciadores. Mas eu acho que assim, eu concordo muito, eu ia falar algo nessa linha, assim, porque eu acho que os influenciadores hoje, para mim, eu acho que eles têm um papel nesse segmento, né, de beleza e tudo, que é humanizar um pouco a marca, no sentido mesmo de como que aquele produto entra no dia a dia e dentro de toda a sua rotina e de tudo que você usa. Porque, assim, o brasileiro, ele é isso, ele tem uma rotina complexa de cuidado. Ele não é simples, né? A gente toma mais banho do que a média global, sabe? A gente passa hidratante, aí toma outro banho, aí depois já tem... Sabe, o brasileiro carrega o desodorante na bolsa, para onde ele vai, ele escova, né, a pasta de dente e tudo. Então, assim, você pensar em como os produtos vão entrando na rotina do brasileiro é desafiador. E ele vai passar naquela rotina de manhã até a noite por 1000 marcas. Né? Tipo assim, por várias marcas, e cada marca tem... Eu mesmo assim falo, esse daqui é o hidratante que eu uso de manhã, esse daqui é o hidratante que eu uso à noite, esse daqui... Sabe? Então você fica... as marcas precisam entender que eu acho que a oportunidade que elas têm com os influenciadores eu vou fazer parte da rotina deles. E eu acho que como que as pessoas, né, eu como usuário, vou olhar para aquele influenciador e falar, cara, eu me identifico com essa rotina, eu também passo o hidratante nesse momento, sabe? Eu também sou a pessoa que toma o banho antes de sair de casa e não à noite, sei lá, sabe? Assim, então, você vai meio que colocando a marca numa experiência e você... a gente até um dia estava conversando sobre as marcas, elas também se tornam influenciadoras, né? As marcas não são mais só aquele Instagram vitrine,
né? Então, você fazer parceria com influenciadores, eles emprestam para você uma personalidade como marca que você passa, tipo, putz, agora eu me identifico, eu gosto do estilo que a Oli se comunica, eu gosto do jeito que ela fala da minha rotina, sabe? Que ela tem uma diversidade de pessoas, eu dou um scroll ali, eu vejo alguém que é parecido comigo, sabe? Não aquela mesma celebridade que uma hora tá falando de um produto, aí depois do outro produto que lançou, que é uma inovação melhor do que a anterior, aí depois do outro que é melhor do que a melhor do que a melhor, e parece que no final é tudo igual, sabe? Então eu acho que isso, assim, é um papel fundamental dos influenciadores, na minha opinião, nessa jornada, sabe? Perfeito. E acho que a própria questão dos micromomentos, né? Acho que vocês fazem isso muito bem, né? Assim, então você pega ali o momento de você estar indo para academia, mas, putz, você vai passar o protetor ali e não vai te comprometer, né? E aí, os nossos amigos de mídia são fundamentais nesse momento, né? Porque eu acho que é servir um pouco de toda essa jornada, de fato, do usuário, né? Para que a gente consiga deixar um conteúdo mais real. E aí, Catarina, queria da sua experiência, que você falasse um pouquinho, né, do quão relevante tem sido usar os influenciadores como assets, de fato, de mídia, né, dentro de toda essa jornada, principalmente numa indústria que ela é muito concorrida, né, gente, assim, e ninguém usa só um produto, né, a gente tem ali na nossa necessaire, a gente tem produtos de todas as marcas, desde as científicas até as nativas digitais ali, né, então, como que tem sido essa experiência para vocês? Eu acho que ela tem sido muito rica para ajudar a marca exatamente a conversar cada vez mais com o público e a gente achar um espaço. Cada marca achar um espaço para falar. Vai ser único? Não. Mas, se eu for para a mídia tradicional, todo mundo vai estar falando a mesma coisa. Todo mundo falando junto. Então, a gente tem trabalhado muito em cada vez mais se aprofundar no consumidor e entender o que ele está consumindo, aonde que ele está consumindo, por que ele está consumindo, entender. E, para além de uma questão demográfica de consumo de meios, mas em relação a hábitos e atitudes. E, falando em experiência, em case, a gente teve uma situação com Neutrogena, eu cuido de Neutrogena, colocando eles dentro do carnaval, dentro de vários festivais musicais, na verdade, né? Carnaval pegando um deles, mas prestando um serviço, que foi o de distribuir protetor solar. Festivais diurnos, as pessoas, quando aplicam antes de sair de casa e ficam horas lá depois torrando no sol, literalmente. Então, os influenciadores tiveram um papel muito, muito forte de ajudar a gente a divulgar que a gente teria promotores nesses eventos para as pessoas reaplicarem. Então, ele também ajuda numa construção de hábito, porque a reaplicação não é um hábito já intrínseco. Por mais que, de vez em quando, sim, as pessoas passem para sair de casa, principalmente agora protetor com cor é mais fácil, a reaplicação, esquece, né? Então, eles ajudavam nisso e é uma prestação de serviço. Então, acho que ele também ajuda muito nessa questão. Perfeito, muito legal. Uma coisa que molda comportamento, né, também no final do dia, né? E vocês, a gente falou um pouquinho aqui, né, inclusive nos painéis anteriores, né, falou muito sobre a escutativa das marcas, né? Queria, principalmente aí, o Lu e a Carol, que falassem um pouquinho, assim, na experiência, né, de vocês, assim, vocês usam, de fato, a escutativa para, de fato, trazer criadores, para trazer soluções de comunicação, né? Assim, como que vocês usam para retroalimentar a comunidade? Porque no final do dia, manter comunidade é sobre isso, né? Assim, é sobre escutar. A gente falou um pouco disso aqui. Acho que a gente fala disso há alguns anos no mercado, né? Mas a gente sabe que não é o que acontece ali, né? O tempo todo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que a questão da escuta, que eu acho que diferencia muito a Oli, é que normalmente você escuta, mas você tem várias regras por trás do que pode ou não ser feito e acaba que você escuta, mas você nem sempre consegue implementar. E na Oli a gente está escutando, assim, acho que as redes sociais são super fortes, então a gente tem toda uma leitura dos comentários, de tudo que os consumidores trazem, as dúvidas, as perguntas, como eles usam, como eles estão comunicando. Então, tudo isso alimenta muito a criação dos produtos, né? Os consumidores pedem os produtos para a gente traz muito internamente, e a gente tem acho que uma mentalidade muito de testar e aprender. Então, agilidade, assim, essa coisa de, não vai funcionar. Assim, vamos testar, vamos ver. E a gente traz os consumidores para dentro. Então, a gente tem feito agora de trazer os consumidores para ver produtos que a gente ainda não lançou e poderem realmente dar opinião sobre o produto, como que eles usariam. Então, é realmente uma coisa muito mais fluida. Não é uma coisa que é pontual, uma grande pesquisa. E, sendo bem sincera, assim, eu já fui a gente não tem essas pesquisas enormes hoje em dia na Oli, né? Então, é muito mais no dia a dia. E aí, essa questão de você
viu uma ideia legal, vamos testar, né? Testa, vamos ver se funciona ou não. Até quando a gente pensa na comunicação de mídia, de influenciadores, a gente tem uma flexibilidade que é ousar, né? Então, assim, a gente pode botar na rua e não é assim um grande flight que vai de um mês e tem que estar tudo pronto ao mesmo tempo e não pode nunca mais mudar. Não, vamos ver. Não foi, então tenta de novo. O que está funcionando? Então, a gente está sempre, como time, né, interno, né, e é um time muito múltiplo, trazendo esses insights do que os consumidores estão trazendo e estão falando nas redes sociais. E ajustando o que funciona e o que não funciona. Perfeito, isso é muito bacana. Eu tive uma experiência muito interessante, eu trabalhava com alguns produtos também, e a gente começou a perceber no listening que as pessoas estavam se queimando, porque elas estavam usando o produto errado. E aí a gente começou a ver que aquilo começou a chegar para o time de farmacovigilância com muita recorrência, e foi aí que a gente usou o influenciador, inclusive, para a gente mostrar como usar da forma certa o produto, fazer conteúdo para social também. Então, acho que às vezes nem é sobre ser uma grande mudança de produto, de marca, mas é um insight que às vezes vai te ajudar a levar a informação de um jeito diferente, né, a comunicar de um jeito diferente. Lu, você tem alguma experiência nesse sentido? Assim, eu acho que primeiro é isso, eu acho que é fundamental você ouvir o consumidor, porque no final, se a gente está falando sobre cultura brasileira e marcas que querem falar da beleza através da cultura é feita por gente, então a gente vai ter que escutar, não tem jeito, né? Com certeza eu acho que existem companhias, né, que têm mais o hábito de colocar o consumidor no centro do que outras, mas o que eu sinto hoje cada vez mais cara, tá tudo bem ter coisas que só você como marca vai poder falar, porque você tem várias normas, né? Tipo isso, assim, às vezes eu como uma marca, como eu dei o exemplo, eu como uma marca que é de protetor labial, não posso dar a dica como marca de você usar para olheira. Mas, se eu sei que o consumidor está fazendo isso, eu também não vou dizer para ele parar, se não vai fazer nenhum mal. O que eu quero dizer eu acho que tá tudo bem ter coisas que vai ficar na linguagem do consumidor. E aí isso que você vai usar os influenciadores para endossar essa linguagem, endossar esses hábitos, né? Porque você como marca não vai poder. Então, acho que ter essa troca também, até essa liberdade que hoje as marcas têm de meio que autorizar o próprio consumidor a ser um creator dela, eu acho que isso é uma grande diferença atualmente. Se fosse tempos atrás, assim, como marcas que eu cuidava, enfim, de beleza, vai ser isso, a Marina Rui Barbosa que vai estar falando por mim, e é isso, né? E hoje não, cara, todo mundo aqui é, de certa forma, criador de conteúdo de alguma forma, sabe? Então, acho que isso é muito importante, essa escuta. Perfeito, muito bom. Eu quero trazer aqui uma pergunta geral para vocês, né? De como que as plataformas digitais têm sido aliadas na expansão do compartilhamento da estética brasileira, possibilitando que os sotaques sejam mantidos e valorizados. Complexa a pergunta, hein, gente? Posso começar? Vai, manda ver. Eu acho que tem sido essencial, porque as redes sociais, principalmente, elas têm sido aliadas e impulsionadoras disso. Porque hoje elas dão voz a quem não tinha, elas mostram um Brasil que o próprio Brasil não conhecia, e elas trazem para a gente, agência, para as marcas também, vários laboratórios com os próprios criadores. Elas trazem os criadores para junto, né? Então, elas ajudam muito ao Brasil se ver ali, né? Impulsionar o uso de criadores trazendo essa brasilidade. Perfeito, muito bom. E complementando, eu acho que tem essa questão deles trazerem a forma de falar brasileira e até para fora, né? Então a gente já está expandindo para outros países e a gente vê que o Brasil, como tem os influenciadores falando do Brasil, não é aquela coisa caricata, né? É a ginga, é a criatividade, é a improvisação, sabe? É esse lado leve que o brasileiro tem, e a gente não conseguia fazer isso antes, né? A gente tinha uma coisa muito mais rígida, né? De ter uma identidade da marca. Eu acho que é um pouco do que o Luiz falou, como nas redes sociais e no digital, muitas vezes quem falam são as pessoas, na verdade, são os influenciadores que estão realmente influenciando, é o tom deles. Então, é muito mais verdadeiro, muito mais brasileiro. Porque a gente não fica com aquela regra de você não é a marca, você é um criador que está falando. Então, você consegue trazer essa brasilidade para a marca, né, e enriquecer a marca com a criatividade do senso de humor, com a forma como você improvisa, com... brasileiro é sensacional, né? Então, assim, eu acho que só as redes sociais permitem isso, e tem muita marca internacional que não tem rede social, né? Porque não vamos ter, porque não faz sentido. E sim, a conexão que você tem na rede social
é ímpar, né? Você não tem isso com a TV, com o flight. A marca não consegue ser uma pessoa, né? Transmitir uma vibe, né? Uma personalidade mesmo. Isso é o que as redes sociais permitem hoje em dia. Então, acho que é muito rico. Super. E o meu único complemento é só que eu também acho que, assim, enquanto que é isso que você falou, o Brasil é uma referência no mundo sobre memes, sobre o que bomba, o que não bomba, sabe? Então, assim, eu acho que a gente, enquanto agência, enquanto marcas, clientes, eu acho que a gente aprende mais com o próprio brasileiro fazendo na internet do que a gente como marca, né? Assim, já tem marcas que falam, não quero ir no orgânico, só quero impulsionar tudo com mídia, o orgânico não vale a pena. E a gente fala, gente, cuidado com essa afirmação, porque, assim, claro que quando a gente fala de certas métricas, sim, mas o brasileiro é brasileiro, sabe? Então, se você também soma e só está impactando, às vezes, ele com mídia ali, só isso, a marca, de certa forma, também perde um pouco de personalidade e perde essa oportunidade de se conectar com o brasileiro, que eu acho que é diferente do mundo inteiro, entendeu? Então, eu também vejo isso como um grande diferencial internamente e quando a gente quer, obviamente, levar uma marca para fora, sabe? Perfeito, muito bom. Gente, alguém tem algum questionamento aqui para nossas feras? Não? Não, vou seguir por aqui. Então, vou seguir por aqui. Na visão de vocês, né, quais são os maiores desafios e oportunidades de comunicar hoje essa diversidade brasileira num mercado tão polarizado e que está trazendo discussões muito pertinentes, né, sobre as questões do corpo e tudo mais? Como que vocês enxergam isso? Acho que a oportunidade além de toda a parte da brasilidade, acho que o Brasil tem uma diversidade de corpos e de cores, de cabelos, que torna relevante até mundialmente, né? Então, acho que isso é uma oportunidade muito grande da gente trazer essa identidade brasileira. Eu acho que a dificuldade... Eu acho que a maior dificuldade, sinceramente, eu acho que é uma questão de time, assim. Eu acho que é mudar a cabeça das pessoas. No dia a dia, de você entender que você tem que comunicar a diversidade brasileira, né? Porque acaba que sempre fica... mas não sei se eu gostei do fundo... É um pouco do que falaram da cozinha, né? Não gostei da cozinha porque não sei se faz sentido para óleo. Gente, mas a cozinha não é sua. A cozinha a gente está mostrando essa brasilidade. E eu acho que mostrar que o brasileiro consegue ser criativo, divertido, em vários contextos, constrói essa identidade para a marca. Então, sinceramente, no meu dia a dia, a maior dificuldade é quebrar os padrões que o time vem muito formatado. Mas isso não vai funcionar. Mas isso aqui, como você sabe? Você viu. Eu acho que, claro, que tem coisas que a gente não quer fazer, que são as questões mais éticas, né? A gente não vai querer botar uma criança usando o óleo, né? Tem até criança que usa, né? A gente tem um que é sem cor, mas o com cor a gente não quer gerar essa adultização, mas assim, então esses são os limites, mas no mais, eu acho que é abraçar essa riqueza de diversidade, e eu acho que isso para fora é muito rico, né? A gente está vendo que é rico, e a miscigenação que o Brasil tem, nenhum país tem, né? Por mais que você fale, né, os Estados Unidos tem muito negro, assim, as cores são muito mais extremas. O Brasil tem milhões de fundos de cor, milhões de tipos de cabelo, então eu acho que isso é muito legal, e o desafio vai ser conseguir traduzir isso internacionalmente sem ter influenciadores brasileiros, na verdade. Porque grande parte disso é o jeito como o brasileiro se comunica. Então, acho que tem muito a ver também do offline e do online. Vai ser muito trazer experiências, talvez, para que as pessoas tenham essa vivência do que é o Brasil lá fora, de uma forma que os outros países não sabem fazer, né? Então, mais alegre, né? Perfeito, muito bom. Lu, quer por algum ponto? Não, eu acho que é isso. Assim, para mim, a maior dificuldade, na minha opinião, hoje é a gente tentar entender que beleza é diverso e assim, e não só diverso no sentido de tons de pele, sabe, assim, tipos de corpos, mas assim no sentido mesmo diverso de como das marcas entenderem que elas estão oferecendo produto para pessoas, independente, né? Você tem que as pessoas têm que se acharem bonitas e elas têm que escolher o que elas vão usar ou não, sabe? Assim, não é uma marca chegar e falar é para isso, é para aquilo, isso daqui é para cabelo cacheado, tá? Mas se eu gostei do cheirinho e tal, eu vou usar. Não tem muito isso mais hoje em dia, sabe? Então eu acho que a dificuldade que a gente talvez caminha é, cara, como que eu faço, como você falou, que as marcas tenham a flexibilidade de eu sou essa marca, esse é meu portfólio, eu ofereço isso.
E eu tô com você agora nessa jornada, e ponto, sabe? Deixar meio que um pouco mais solto, assim. E não levar a beleza para o lado de padrões, assim. Eu acho que essa é a dificuldade que eu vejo que vai existir. E em termos de oportunidade, eu vejo também uma oportunidade muito grande, hoje em dia, da quantidade de pessoas reinventando, sabe, na internet principalmente, o jeito que elas consomem esses produtos, essas marcas, e com muita verdade. Eu acho que isso traz um poder para o nosso consumidor que é muito grande, e se a gente conseguir usar isso como uma ferramenta de desenvolver campanhas, estratégias relevantes, eu acho que isso pode fazer diferença grande no futuro, sabe? Muito legal. Inclusive com mídia. Sem dúvida. Eu ia plugar com a Catarina exatamente isso, porque toda essa diversidade, ela vai, de fato, né, para as peças, para os vídeos que vocês trabalham, e por mais que seja Dark Post impulsionado, existe um listening disso também, né? Vocês têm experiências aí enfim, de casos, de campanhas bem-sucedidas, ou até mal, com listening negativo, vamos dizer assim, por questões relacionadas à diversidade? Quanto que vocês avaliam essa questão também? Sim, temos. No caso negativo, não foi em caso de beleza, e foi, na verdade, uma reação extremamente machista do público, que a gente teve, sim, que tirar do ar o post. Foi chocante, chocante. Mas é isso, eu acho que um pouco do que a Carol falou. É a gente ficar sempre em cima, reforçando para a quebra de estereótipo. Então, foi muito corajoso da marca, não foi Neutrogena, tá? Foi de outro segmento, de bancar aquilo, de fazer, e depois dizer, gente, não, está afetando o influenciador, está afetando ele, não é para a marca o problema é que estão atacando o influenciador. Então, eles tiraram em respeito ao influenciador. Então, sim, tem um listening acompanhando isso, assim como tem casos positivos, como semelhante ao que eu falei do caso de Neutrogena distribuindo protetor solar. Teve um festival em que a gente não entrou e que as pessoas elas cobraram. Faltou Neutrogena aqui com um protetor solar, um sol de rachar. Então, eu falo, tipo, putz, a marca perdeu a oportunidade de estar nesse, mas que bom que a ação que a gente fez, ela foi reconhecida mesmo e lembrada quando a gente não estava presente em um festival. Perfeito, muito legal. Não, isso que você falou é super importante, né? Porque o influenciador empresta para a marca e vice-versa, e a gente precisa olhar para a reputação dos dois lados, né? Eu também já tive casos, inclusive, em campanhas de proteção solar, porque proteção solar ela é desafiadora, né? Principalmente por causa dos fototipos, porque você tem milhares de fototipos, e aí nós duas somos brancas, mas para mim pode ficar amarelado, para ela não. Então, assim, é muito desafiador. E aí, quando impacta, de fato, na reputação do influenciador, a gente, como marca, agência, também precisa cuidar para isso, porque chega uma hora que não tem mais o que fazer, né? Tem que tirar do ar. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, gente, então eu vou fazer a última pergunta aqui para vocês. A beleza brasileira, a cultura e a essência, elas são únicas, né? Então, como que a gente passa para o mundo para que as pessoas de fato reconheçam isso, né? E não apenas reconheçam, não apenas só reconheçam, mas que se influenciem. Eu acho que a gente tem muito essa tendência, né? Acho que vocês estão vivendo muito isso. A gente bebe muito de lá de fora, mas a gente também influencia muito, né? Então, eu queria que, para a gente fechar aqui, a gente deixar essa pergunta final. Eu volto até o primeiro comentário que eu fiz aqui hoje, que é sobre qual o recorte de beleza, qual que é o recorte do Brasil e da beleza que você está fazendo como marca, sabe? Eu acho que assim, não tem como a gente, uma marca falar, eu vou representar o Brasil fora, ou mesmo uma marca de fora falar, eu quero representar o Brasil, quero chegar no Brasil e falar com todos os brasileiros. Não existe, gente, porque a gente é muito, né? A gente é muito diverso e somos muitos. Então, assim, volto lá no começo para dizer isso. Para mim, é sobre você ter muito claro como marca qual é o seu recorte. Acho que isso é estratégico, acho que isso é inicial, sabe? Assim, saber o seu DNA para daí você saber como se comunicar. Se daí você vai mudando, vai evoluindo, são outras... Aí como a coisa acontece, sabe? Até para a gente fugir dos estereótipos. Eu acho que, enfim... como a Carol trouxe, assim, do tipo, Brasil é só natureza, Brasil é só samba, Brasil é só, sabe? Não, é só futebol, não é isso, né? Então, até pra gente também ter um pouco desse cuidado, entendeu? Então, eu vejo um pouco por esse lado. De não ficar caricato, né? De forma nenhuma. E de você saber qual é o seu DNA, você saber que você vai ter que fazer um recorte, mas fazer esse recorte com autenticidade, sabe? Assim, fazer esse recorte
abraçando isso, sabendo que ele não tem que ser um limitador, mas também você saber o que você é, porque eu acho que você vê ou muita gente jogando para todo lado, ou você vê pessoas indo por um caminho que se torna estereótipo porque ele acaba, sabe, sendo só aquilo, assim, tipo, e indo para um estereótipo meio óbvio, entendeu? Enfim, então eu resgato o que eu comecei falando, porque eu acho que isso, para mim, é o início de tudo, sabe? Perfeito. Eu acho que o que o Luiz falou é bem isso, né? Você precisa ter um DNA, então eu acho que tem que escolher quais atributos você vai querer reforçar consistentemente. Eu acho que a Oli, ela traz muito a questão do jeito brasileiro e da cor, né, que eu acho que a gente traz de uma forma muito legal, mas você vai precisar escutar os outros países. Então, acho que a gente está nesse momento de expansão e a gente não tem uma receita de bolo de vai ter que ser assim, porque quando a gente está na Colômbia, a gente tem que entender como eles estão percebendo, o que eles estão gostando, no México, quando a gente for na Europa. Então, a gente vai precisar entender o que a gente pode aportar para eles, que está dentro da nossa identidade, do nosso DNA de marca, mas vai ter que adaptar, né? E a gente vai ter que testar. A verdade é essa, vai ter que testar para entender a linguagem, porque pode ser que num lugar seja mais através de influenciadores, pode ser que em outros a gente perceba que seja uma questão mais de trazer isso presencialmente, até nos produtos, né? Talvez a gente precise trazer isso trazendo produtos que entreguem isso que eles não têm hoje em dia, né? Que é essa coisa também que a gente tem da sensorialidade, de ser uma coisa gostosa de usar, de não ser uma coisa complicada. Então, eu acho que você tem que ter esses atributos, mas você precisa ter esse olhar, porque senão a gente vai acabar fazendo o mesmo, né? Não, é isso, a marca é isso e acabou. Então, acho que a gente tem que trazer um pouco dessa ginga, né? Para adaptar localmente o que faz sentido, né? Para aquele público. Perfeito. Catarina, quer fazer alguma contribuição sobre a ótica de mídia? Acho que eu estou super alinhada, é a questão de trazer realmente autenticidade através do influenciador nessa tradução do que é o Brasil, para quem não conhece o Brasil e não consegue criar para o Brasil, principalmente vindo de fora. Perfeito. Gente, muito obrigada pela contribuição, foi ótimo. Vamos por aqui.